de alguém que quis mudar de vida, de alguém que entendeu que a bênção não está no lugar, mas sim nas pessoas. Há 40 anos atrás, aproximadamente, numa pequena igreja, ainda muito conservadora, um dos obreiros, ele era careca, e resolveu comprar uma peruca. E ele então colocou a peruca na cabeça, e aquilo criou um incômodo em muitas pessoas, porque o irmão Antônio se tornara vaidoso. E agora aquela vaidade que ele estava trazendo consigo poderia prejudicar em muito a igreja, porque aquilo poderia se expandir. Então alguns obreiros procuraram o pastor e disseram: pastor, temos que chamar o irmão Antônio, porque a vaidade tomou o coração dele, e ele tem que arrancar aquela peruca, porque senão aquela peruca vai causar um mal muito grande na igreja. E o pastor, desconfortável com aquilo, não compartilhava muito, né, do pensamento dos obreiros, mas numa reunião, um dos obreiros levantou e disse: de hoje não passa, hoje nós vamos resolver a situação do irmão Antônio. Ou ele tira a peruca ou perde a comunhão com a igreja. E levantaram aquela questão, que se o irmão Antônio não tem cabelo é porque Deus não quer, e que se Deus quisesse que ele tivesse cabelo, o cabelo dele não tinha caído. Boa colocação, para que o irmão Antônio removesse a peruca. E quando chegaram ao consenso que realmente a peruca deveria ser removida, ou então ele perderia a comunhão, irmão Antônio disse: olha, se tem uma coisa que eu não vou perder, é a comunhão com meu Deus, e eu me rendo aos irmãos, e eu vou retirar a peruca. Mas eu gostaria de condicionar minha retirada. Eu retiro a peruca desde que os irmãos removam a dentadura, porque se Deus quisesse que vocês tivessem dente, o dente de vocês não teria caído. E neste momento o pastor bate na mesa e diz: irmão Antônio, continua com sua peruca, porque minha dentadura vai continuar onde está. E muitas vezes nos aprisionamos porque não temos coragem de tomar decisões. Muitas vezes a religiosidade toma conta do nosso coração. E eu quero compartilhar a história com vocês de alguém que quis mudar de vida, de alguém que entendeu que a bênção não está no lugar, mas sim nas pessoas, e que pessoas podem fazer a diferença. Eu preciso que você abra a sua Bíblia, vai ser rapidinho. 2 Crônicas, capítulo de número 28, verso de número 22. Segundo Crônicas, como queiram, capítulo 28, verso 22, diz assim: e ao tempo que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acaz, porque santificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, e os fez em pedaços, os utensílios da casa do Senhor. Fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá ele fez altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, o Deus de seus pais. Ora, o restante de seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém, não puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, repita comigo, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar.
Amém? Isso. Bom, o pastor Marcos já orou. Eu quero conversar com vocês rapidamente sobre o que deixaram de herança para Ezequias. O que esse garoto recebeu, ou que esse rapaz, 25 anos de idade, Acais, seu pai, morre e dá de presente para Ezequias um reino. Ezequias se torna agora o novo rei. Mas é importante nós entendermos que tipo de administração Acabe deixou para seu filho. Todas as vezes que olhamos apenas para a nossa geração, muitas vezes não paramos para observar como se comportou as gerações que vieram antes de nós. E se não olharmos para isso, inevitavelmente podemos encarar algum conflito de injustiça de Deus. Atribuímos a Deus aquelas coisas que deveriam ser responsabilidade de nossos pais ou avós. Vamos dizer que Deus é injusto porque alguém mora numa casa melhor que a nossa, ou que tem uma posição mais privilegiada, ou consegue estudar numa escola melhor. Quando olhamos para algumas pessoas da nossa geração e vemos essas pessoas aparentemente obter algumas vantagens que nós não temos, é muito comum acharmos que há uma injustiça. Mas se formos olhar um pouquinho para gerações anteriores, podemos descobrir que o que algumas pessoas estão vivendo agora são resultado do que a geração anterior fez de forma assertiva. E que na verdade não há injustiça. O problema é que às vezes o pai do seu amigo fez coisas que seu pai não fez, agiu de forma com que a geração anterior, ou a sua geração anterior, ela não fez. E como nós vivemos debaixo de uma lei de semeadura, inevitavelmente você escolhe o que planta, mas não tem direito de escolher o que colhe. Eu vou deixar falar para você, né? Em abril do ano passado meu pai morreu. Não me deixou nada de herança. Mas é nada, de nada, a não ser lembranças. Foi um pai extraordinário, certo? Falar de emoção com meu pai, um cara ultra bem-humorado, louvado, amém meu pai. Agora, o teto que ele deixou para mim foi bem baixinho, certo? Me deixou nada. Casou 8 vezes, construiu mais casa do que João de Barro, e no final da história ainda morava numa casa que eu construí para ele. Louvado seja Deus, amém? E glória a Deus, não estou reclamando não, só estou dizendo para você que meu pai não me deixou nada, e agora eu podia estar traumatizado, roubando, matando, me prostituindo. Mas não, estou aqui pregando o evangelho. Porque deixa eu falar uma coisa para você, não interessa o motivo do seu fracasso, por mais razão que você tenha para fracassar, o que você pode me convencer é que realmente você merece ser um fracassado, porque você tem tanto motivo. Só que isso não traz para você sucesso.